A maioria dos autores e autores independentes tem um discurso muito parecido, que é ter o caminho da literatura independente por ter dificuldade, por não conseguir colocar os seus livros numa editora tradicional. Olha, eu devo dizer para vocês que eu penso bem diferente em relação a isso, né? E a resposta está até na pergunta desse vídeo, o que as editoras querem, porque é uma pergunta que a maioria dos autores escutam. O que as editoras querem? Ou seja, ou você escreve o que as editoras querem ou você está fora do jogo. Será? Eu, particularmente, não acredito nisso. Não acredito porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem caminho para todo mundo. Não tem um caminho só. E se esse caminho não existir, a gente constrói. Não é? E é isso que eu digo logo em seguida, porque, engraçado, nunca ninguém me perguntou o que eu queria das editoras. Né? E para responder isso, para deixar isso bem claro, e vocês até entenderem o que eu estou dizendo, que caminho é esse que eu construí, para mim, você pode construir para você, eu vou trazer aqui um vídeo, que foi uma matéria que saiu, uma entrevista que eu dei ainda em 2020, numa época, né, delicada, que todo mundo sabe o que eu estou dizendo, inclusive o livro, o vídeo mostra isso, né? Bem evidente. Mas eu quero trazer essa matéria porque com o objetivo e com a esperança de que inspire vocês a acreditarem no sonho de vocês. Se você é escritor, se você é escritora, acredita no seu livro, acredita no que você escreve. Se você tem alguma outra profissão, acredita nela e, principalmente, pensa que não existe um caminho só, principalmente aquele caminho que as pessoas falam que tem que ser daquele jeito. Não tem que ser nada, tem que ser do jeito que você acredita. Só como exemplo, eu vi uma vez uma psicóloga que nunca teve clínica nenhuma, nunca entrou em empresa nenhuma, e sempre foi bem sucedida no que ela fazia. E por quê? Porque além de psicóloga, ela tinha um talento para o teatro enorme, ela era uma atriz. Então o que ela fez? Ela associou as duas coisas. Ela ia para um teatro e conversava sobre temas importantes, curativos para as pessoas. E naquele palco, sem cenário, sem nada, apenas com cabides de roupas, ela ia conversando, ela ia contando uma história e trocando de roupas e fazendo personagens daquele assunto, daquele tema que ela estava tratando, de modo que a plateia saía transformada. E, como eu disse, ela nunca teve uma clínica, ou seja, foi o caminho que ela encontrou para ela, como eu encontrei o meu, e esse vídeo vai mostrar para vocês. Qual que é a esperança? Que você encontre o seu caminho, porque sim, é possível. Veja aí. Agora você vai conhecer um escritor artista, né? Escritor artista, é isso mesmo. Eu li umas 3 vezes. Você de casa tá pensando, nem começa falando, é isso mesmo, escritor artista. Leandro Bertoldo, que atualmente mora em Padre Paraíso, escreve e confecciona as próprias obras. Os livros são feitos em uma prensa de madeira e com um material totalmente ecológico. Claro, nossa equipe foi lá conferir, pode balançar. As páginas são de papel reciclado, cortadas manualmente com tesoura caseira. A capa de material ecológico também. Tudo é colocado nessa prensa feita de madeira. Após 6 horas de trabalho, surge um novo livro de Leandro. Ele resgata na obra conversas entre o segurança de uma livraria e o fantasma de Arão Reis em Belo Horizonte. O livro ele é um romance porque conta a história de Arão Reis, mas a história depois da sua morte é pura ficção. Não é? Eu não tenho nenhuma preocupação em ser um livro biográfico, absolutamente. Tá? É uma ficção, é uma brincadeira com Arão Reis. E o Xavier de Novaes, ele, como eu disse, ele é um segurança numa livraria, e entre um cafezinho ou outro ele recebe o fantasma de Arão Reis. Então o livro são as histórias recontadas pelo segurança, tá? E para o leitor, que são as histórias que o fantasma conta para ele. Formado em letras, Leandro buscou ser independência na produção de 5 livros. Isso após recusar 2 convites de editoras interessadas no trabalho dele. Em 2018, mais ou menos, 2017, 2018, eu recusei a proposta de 2 editoras tradicionais que na época queriam publicar esse livro aqui,
que é o meu segundo livro, mas o primeiro romance, que é o Janelas da Alma. E aí, quando chegou o contrato, eu olhei para o contrato e analisei, e eu não achei que era interessante, porque eu ia viver simplesmente esse ego, né, de ter os meus livros nas livrarias. E eu queria mais, eu queria, como eu gosto, de ter a experiência de fazer nascer os livros. Para completar a independência, o escritor montou a própria prensa. Com isso, diz participar de todo o processo de produção de cada unidade, da escrita à montagem. O nome da prensa, de Paula Brito, faz alusão ao dono de uma editora no Rio de Janeiro que descobriu ninguém mais do que Machado de Assis, segundo Leandro. Paula Brito, pelo seguinte, é uma homenagem que eu fiz a Francisco de Paula Brito, que foi um editor, né, de livros no século XIX no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, puxa, se o Francisco de Paula Brito, ele fazia livros, e numa época que era o analfabetismo no Brasil era gigantesco, e se ele fazia livros, eu pensei, se a minha prensa faz livros, logo eu vou dar o nome de Paula Brito. E não só isso, o Paula Brito foi a primeira pessoa que deu um emprego a um garotinho, na época, negro, epilético, gago, mas que anos mais tarde só veio a ser Machado de Assis. O escritor deixou a capital mineira para morar em Padre Paraíso, no Vale do Jequitinhonha. A mudança de ambiente melhorou a produção cultural dele há 10 anos. Eu lembro perfeitamente, como até hoje, muitas pessoas me falam isso. Elas falam, ô Leandro, como assim você sair de Belo Horizonte, sair de uma capital que tem tudo, para ir para o Vale do Jequitinhonha, um lugar, uma cidade como essa que não tem nada, né? E aí eu brinco sempre, mas é uma brincadeira séria, e eu viro para as pessoas e falo, olha, que ótimo, se não tem nada, então tá cheio de coisa para fazer.